A chance dele ganhar é essa dona serviço dele. Política é política, né? Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 4 de outubro de 2010, segunda-feira, depois da eleição, e que foi colocado para segundo turno a presidência. O verbete 1711, 4 páginas, 42 logias e 7 máximos. O tema é paradoxo holossomático. A especialidade é holossomatologia. Definição. O paradoxo holossomático é o conjunto de fatos e parafatos da realidade indescartável do princípio evolutivo expresso na asserção de quanto maior o número dos veículos de automanifestação pessoal, menos evoluída a consciência. A paratecnopensenidade, as sutilezas intraconscienciais, as singularidades evolutivas, as sofisticações das realidades existenciais, as pesquisas das sutilezas, as surpreendências, o ato de pentear as realidades com pente fino, a lógica por detrás do contrassenso aparente, a coerência do conceito em comum, a dissecção técnica das realidades intra- e extrafísicas. Na argumentologia existe a caracterologia com 3 estágios essenciais da evolução do princípio consciencial, estruturadores do paradoxo holossomático. E na remissologia tem 15 itens, nós destacamos amplitude autopensênica, avanço mental somático, estágio holossomático, fenomenologia holossomática e impossibilidade holossomática. Todos esses 5 verbetes nós já debatemos aqui. Frase enfática. A compreensão do paradoxo holossomático amplia a automotivação evolutiva da consciência pré-serenona vulgar, homem ou mulher, especialmente na área da auto-paraperceptibilidade. Você admite a hipótese do paradoxo holossomático? Tais fatos e parafatos motivam você para a autoevolução? Agora, pergunta. Minha proex se baseia no alto e no hétero esclarecimento a respeito de drogas, sexo e arte. Qual a palavra que expressa a relação direta desses 3 itens? Olha, eu não vou te dar uma palavra, eu vou te dar 6 palavras. Anota lá. Somatologia, psicossomatologia, subcerebrologia, apriorismologia, onirismologia e ludismo. Acho que com isso eu falei tudo, disse tudo em 6 palavras. Eu vou repetir. Acho que ele já escreveu, né? Pelo que você está sentindo aí, já escreveu, né? Então lá vai. Somatologia, psicossomatologia, subcerebrologia, apriorismologia, onirismologia e ludismo. Como ocorre o assédio extrafísico quando 2 pessoas intrafísicas estão fazendo sexo ou pelo menos tentando? Qual seria a relação da impotência com o assédio? Tendo em vista que a mesma não seria causada por problema físico ou psicológico. Olha, existe aquilo que nós chamamos, é bom você ler no Projeciologia, sobre congressos sutiles, os íncubos e os súcubos. Isso aí vai te ajudar. Congressos sutiles, íncubos e súcubos. Outra pergunta. Acabo de completar o CIP, curso integrado de Projeciologia, e percebi que durante boa parte do curso, enquanto tentava aplicar as técnicas projetivas, observei, na verdade, uma espécie de retrocesso projetivo, ou seja, minhas experiências anteriores, que sempre se deram de forma natural, parece que reduziram e agora começam a retornar. Poderia comentar? Não, eu não vou comentar. Eu só vou indicar para você um livro chamado Projeciologia.
Lá já está previsto tudo isso. Pega lá e vai ler os textos que falam sobre recesso projetivo. Isso aqui quase todo dia eu tenho que falar, né? O povo não leu projeciologia, né? Agora veja, lá a gente prevê isso tudo, explica com detalhes e tal. Valeu, né? 19 anos que eu trabalhei para fazer o livro. Seria correto afirmar que a consciência encarna primeiro no reino mineral para que se dê o estado de consolidação da energia imanente na matéria? Ou seja, para que ela aprenda e reaprenda ou apreenda o estado sólido material de ser e não saia por aí se desintegrando à toa? O caso é o seguinte, olha aqui. O princípio consciencial, ele evolui primeiro na botânica, depois na subhumanidade, depois na humanidade. Pronto, isso aí esclarece tudo aí para você. Vamos ler mais. O que a gente quer dizer com evolução? Meus livros eu explico isso tudo com detalhes. Com 44 anos e conhecendo a Conscienciologia há 10, depois de alguns contratempos na minha vida em que eu tive que me reorganizar, este ano atualei os módulos e fiz o avançado 1 e vou frequentar o curso avançado 2 aqui em Évora Monte, Portugal. Quais as técnicas que devo aprofundar nos meus conhecimentos de forma a tirar o melhor partido do curso, pois gostaria de aumentar as minhas percepções das interações energéticas e capacidades projetivas? Olha, a melhor coisa que você faz é arranjar um laptop, ou seja, um notebook, e fazer os arquivos e registro de tudo que seja importante no caso, principalmente as suas vivências parapsíquicas. Isso vai ajudar você a não precisar de ser mais retomador de tarefa. Tá certo? Agora, ele aqui está bem português. Ele escreve projectivas, interações, e por aí vai. Está muito bom. Vamos em frente, companheiro. Viva Portugal! Agora, ó, pontuações do CAEC, que foram feitas no dia 13 de setembro do mês passado e que eu vou ler hoje. Algumas coisas só para a turma saber o que tem aqui no CAEC. 85.100 livros lá na Holoteca. 5.677 dicionários. 479.010 recortes de periódicos. 277 coleções das tecas. 72 coleções técnicas prontas para expor. 41 autores do Holociclo que tem livro publicado. 64 psicólogos da comunidade conscienciológica. 41 médicos da comunidade conscienciológica. 31 engenheiros da comunidade conscienciológica. E 10 biólogos da comunidade conscienciológica. De modo que o nosso amigo primatologista ele tem 10 biólogos para ele estudar aqui. Mas ele vai ser o 11º aqui. Isso aqui é importante ele ficar sabendo. De modo que as pontuações do CAEC equivalem ao balanço do CAEC, portfólio do CAEC, status da instituição Consciência ao Centro. Isso aqui é esses dados, os totais recentes da situação. Agora, estamos então com o paradoxo holossomático. O que você já estudou sobre isso aí, ó, eminente Arlindário? Quando aqui está na teoriologia, você podia explicar essa conexão com a teoria da metodologia científica aí? Onde é que está isso aí? Na teoriologia, na página 37. As teorias da metodologia científica. O problema todo é o seguinte, é nós levarmos em consideração a metodologia científica em tudo que ela tem, desde que não seja as tolices, porque ela também tem muita tolice. A tolice, por exemplo, de ficar só com elétron. O problema é expandir essa metodologia, é o que a gente faz. Mas as teorias da metodologia científica, em tese, elas são muito produtivas, são muito de boa aplicação, e é a melhor coisa que tem dentro das linhas de conhecimento humano, é a metodologia científica. Agora, por exemplo, onde é que tem erro? Um dos erros básicos é o processo de fazer uma pesquisa
não participativo. Isso não existe, isso é tolice. Isso é uma bobagem enorme. Por quê? Uma pessoa, na hora que ela pensa no objeto, uma meta, um objetivo, num gol que ela tem que atingir, uma finalidade, ela já está colocando a energia do pensênio, o N do pensênio, naquilo. Então, ela sempre está participando e sempre ela tem envolvimento com aquilo que ela pensa. De modo que é impossível você viver com alguém sem influir com a sua energia sobre esse alguém. A mesma coisa é um objeto. Os objetos ficam tudo energizados. Vocês já pensaram, essa minha mesa aqui, ó, já tem mais ou menos um ano, né, que eu estou trabalhando com ela. Né? Ela está toda energizada. Isso faz parte do serviço. Não é só porque eu bato nela. Não. É energia mesmo. Então, isso aí é muito importante, a metodologia científica, para a gente aplicar tudo que tem, que é o menos pior de todas as linhas de conhecimento, que exige refutação, experiência pessoal, debate, discussão do assunto. Então, houve uma discussão lá com o Volpato, né? Aí estamos perguntando coisas também dessa questão de... A ciência é basicamente empírica, mas ela é racional e empírica, tudo bem. Aí perguntaram sobre a conscienciologia. Ele estava dizendo, não, mas a conscienciologia, o ideal, ela tem que ser um conhecimento reconhecido. Né? O principal é isso, mas é reconhecido. Ele é reconhecido extrafisicamente. Eu acho que o principal é isso, nós já somos. O mais importante é isso. Se eu tivesse lá, eu ia responder a isso. Reconhecido pela academia não adianta nada. O povo está tudo lá, ou publicar ou morrer. Lógico, nós aqui não pensamos nisso. Nós achamos que é o seguinte, ou publicar ou não alcançar a Mega GESCOM. É outra coisa. Está na linha, mas não é a mesma coisa. Entende? Olha só. É muito mais importante, olha, lá em cima. Porque a ciência convencional é reconhecida pela comunidade científica convencional. Sim. Agora, a conscienciologia... Agora nós somos reconhecidos pela comunidade paracientífica. E pela comunidade também aqui conscienciológica, em termos de consins. Né? Nós somos reconhecidos pela paratecnologia. Agora, toda essa metodologia... Isso é muito bacana. Se é que vai mostrar as coisas, vamos mostrar o que a gente tem. A metodologia convencional, né? Adaptada à conscienciologia, vai ter que adaptar. A gente faz tudo o que pode para ajudar e, vamos dizer, até abençoar e envolver o processo todo eletronáutico. Mas tudo nós não podemos. E a gente tem que ultrapassar, porque há o processo de paraperceptibilidade. Como é que a gente vai fazer com isso? Nós não podemos julgar isso fora. A base do nosso processo é isso. Outra coisa. Vamos perguntar aí para ele e para os outros, se eles, dentro da ciência convencional deles, da metodologia científica atual, da tecnologia atual, se eles usam o princípio da descrença. Se eu posso colocar aquilo lá na instituição deles. Ele andou, parece que vendo aí as coisas nossas, não sei, o lógico que andou. Acho que pois é, não, é o caso de perguntar, nas instituições que ele leciona, que ele trabalha, se a gente pode pôr aquilo lá. Se eu tivesse lá, essas perguntas eu iria fazer. Né? Por isso que eu não apareci, né? Senão fica parecendo que eu estou enxotando o visitante, não pode. A refutaciologia se aproxima disso. Né? A refutaciologia... Ela chega perto. Ela chega perto. É uma aproximação simples. Mas agora, na prática, faltou a teática. Na prática não tem. A pragmática não funciona. Eu quero ver a pessoa deixar de falar a palavra acredito e coloca admito. Muda tudo. O problema é colocar o verbo admitir no lugar de acreditar, ou de crer. A base de tudo é isso. Por todo lado que eu vejo aqui, está escrito acredito, eu risco. Não, tem que ser admito. Que acredito, o cara está crente ainda. Crente é povo dos evangelhos. Valdo, aqui na Principiologia,
você coloca o princípio da descrença omni-questionador. Por que você quis qualificar o adjetivar? O homem-questionador é isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu questiono a minha avó, a minha mãe, o meu filho, os meus amigos todos. Eu questiono tudo. Quando eu vejo que eu preciso questionar, porque eu sou burro, eu tenho que aprender as coisas. Então, para aprender, você tem que perguntar. Questionamento é isso. Sim, mas... Eu parto do princípio que eu sou bobo, boboca e bobão. E eu preciso de melhorar essa minha condição. Com isso, eu tenho que fazer um questionamento universal, cósmico, cosmovisiológico. Então, mas normalmente você coloca o princípio da descrença, ele sem nenhuma adjetivação. Porque ele, por si só, ele já leva essa atitude do questionamento. Agora, aqui você colocou... O princípio da descrença é o homem questionador. Teve um objetivo. Ele é o maior, né, o máximo. Para mostrar o alcance disso. E ali está muito simples aquilo que nós falamos. Não acredita em nada, nem naquilo, tal. Isso é pequeno. Tem que ver o alcance, a profundidade, a cosmovisão daquilo que nós estamos falando. Se o cara admitir a multidimensionalidade, não é crer, nem acreditar, não, admitir, ele vivenciou aquilo, ele vai entender que aquilo ali é apenas uma gota d'água dentro do processo do oceano da ideia. A ideia é muito maior. Mas, Rosa, o que tem? O envelhecimento cerebral é inexorável. Como é que é? O envelhecimento do cérebro, né? É inexorável. A perda de neurônios é inevitável. Isso, que nem qualquer parte do corpo. Aí a ciência está falando de envelhecimento bem-sucedido, naquele caso que os padrões de reconhecimento são construídos desde jovem, né? Para poder chegar mais na idade e você conseguir sobreviver ao envelhecimento cerebral. A minha pergunta é assim, ó, se uma pessoa morre de soma muito jovem, afeta o paracérebro mais do que uma pessoa mais idosa? E como é que fica... Não, nada disso, tudo isso é secundário. Como o que é que afeta fica? é o nível de lucidez da consciência. Então, O nível de lucidez é superior ao soma que ela teve, o corpo humano. Então, processou no cérebro, está processado no paracérebro. O que eu quero é a minha antiga teoria de muito tempo. Em vez de estar fazendo transmissão das coisas, energia para você, o outro vem e dá 1 litro de sangue para a pessoa que está precisando, o que eu quero é transmitir os neurônios. Eu também então, quero. por exemplo, eu vou pegar os neurônios inteligentes aí do Loche e passar para mim, os seus para mim, os seus. Vocês me dão um pedacinho, não precisa ser muita coisa, mas um pedaço. Então, se vocês quiserem, eu dou o braço, dou a cabeça, ou o dedão do pé, sei lá, aonde é que vai fazer a transmissão. Então, você vai dar, é um processo de doação de sangue. A gente troca, né, Loche? 1 por 10 dele, né? Agora, eu vou escolher o povo, né? Porque senão vocês vão me querer dar uns caras bravos aí, como é que fica isso? Não dá, né? Agora, entre vocês, não, eu acho que eu posso admitir os neurônios de todo mundo aqui. A gente... Entendeu? Aí, continuando só mais um pouquinho. É igual a toda a questão assim, da vida humana, se a paragenética, o paracérebro, pode segurar esse envelhecimento cerebral? Ele não segura propriamente dito, mas ele evita o envelhecimento. Então, a maior prova que nós tivemos isso foi naquele ECP2 que a gente fez entendi. Os exames lá, e as análises de sangue, de tudo, com ele, pova. Mas aí não é... ver. Então, ele viu que os radicais livres ficavam estacionados no processo. A pessoa não envelhecia com a instalação do campo de energia. Mas aí não é privilégio do paracérebro. Esse campo de energia melhora. Não é privilégio. Ou fala que eu sou isso, que sou aquilo, mas o processo aqui meu é de energia. Então, mas aí... O meu negócio, por exemplo, com a seca do Sakurai, me ajudou muito pouco. Tirou apenas aquela ruga grande que havia aqui, ó. Entende? Mas o mais não. Isso aqui é energia mesmo, é trabalhar com energia. Essa noite, por exemplo, eu não tive problema nenhum, de nada. Está tudo tranquilo. Parece que esvaziou com o processo da eleição na nossa área. Aquilo assentou. Eu acho que o povo cansou, foi dormir. Então, de madrugada, estava tudo tranquilo.
Você está entendendo? Há muito tempo que eu não vejo tão tranquilo assim. Não houve nada de nada. Não trouxeram ninguém, tudo bem e tal. Agora, eu fiz um monte de trabalho durante algumas horas, etc. Tudo mais tranquilo. De modo que o caminho é esse. Então, mas aí o privilégio de não envelhecer não é só do cérebro, é de todo o corpo, né? Por essa experiência. De todo o processo é holossomático, é isso aqui, ó. Agora, o problema nosso é que, com 4 veículos, como nós temos aqui, aparentemente, esse aqui é o paradoxo mais sério, né? Ou pensa que, gente, não, nós temos 4 veículos, nós somos superior a uma consciência, é o contrário. Entende? Nós estamos precisando de muleta. Então, o veículo, o corpo humano, o energossoma do jeito que nós temos, o cordão de prata, por exemplo, isso são muletas. A nossa consciência ainda precisa disso para evoluir, quer dizer, uma vergonha total. A dor de barriga, a cólica intestinal, aquilo que eu falo, nós temos que deixar disso. Isso é uma vergonha. Então, por exemplo, a maior beleza, a mulher mais bonita, ou o gatinho, o filhote mais bonito do mundo, mais estético, né? Ainda é muito animal. Isso é que é o chato. A gente falar sobre a estética, né? Esteticologia. O senhor denomina o holossoma de 4 veículos por mega holossoma. Né? Então, quase que eu errei esse negócio num dos verbetes meu. Não, mas é de propósito. Que eu ia chamar de mega. Técnico da didática. Eu ia chamar de mega o que tinha só 2, entendeu? Aí, quando eu olhei, caramba, já tinha. Então, esse mega aí é meio. Vamos devagar com o processo, senão você vota no cara errado. Eu ia votar na pessoa errada. Falando em eleição, o caso é esse. Né? É um perigo. O número tem que ser exatinho. Não é isso? Lá. Aqui, o negócio não é fácil. Aqui no ar. Sim. Eu queria entender melhor a questão da reciclologia, porque eu não encontrei definição para reciclologia. Reciclologia é ressexologia, é a mesma coisa. É sinônimo? Porque, assim, na ressexologia, o senhor fala que pode iniciar pela recim ou pela ressex, né? Agora, aqui na reciclologia, eu tinha entendido que na reciclologia existe a recinologia e existe a ressexologia. Tudo isso eu já escrevi. Agora, a turma que faz revisões para mim, eles gostam de tirar tudo e deixar uma palavra só. Eu não, eu ponho 2, 3, 4, 5. Tudo que equivale. É o processo do dicionário analógico. Então, tem dificuldade com isso. Só para fechar, a reciclologia ela envolve a ressexologia e a recinologia. O melhor que eu uso sempre é ressexologia. É o melhor, que é o grande. Agora, começa tudo pela ressex, que é a reciclagem existencial. A pessoa tem que começar a mudar a vida dela, para depois pensar nela, porque de cara não dá para a pessoa mudar. Depois, no fim, ela vai fazer a recim, que é a recinologia. Então, é a mudança intraconsciencial. Aí muda tudo. O caminho é por aí. Agora, tudo é um processo de renovação. O caso é esse. Valdo, queria dar uma sugestão, não sei se já foi falado aí, daquela frase, menos é mais. Né? Menos é mais. Menos é mais. Né? Pode colocar aqui. Ela é viável, é pertinente. Põe a frase aí, técnica, menos é mais. Isso aí seria a megapensenologia. Menos é mais. Eu já usei isso, foi por isso que eu não coloquei. Mas aí pode pôr, não tem nada. Valdo. Eu estou vendo que o Roberto está aqui hoje. Hoje é segunda-feira. Eu não entendi. Depois da eleição, eles se dispensaram? O que houve? Hoje é seu dia de folga? Hoje eu tirei dia de folga de manhã. Né? Está descansando um pouco depois da eleição. Ele trabalhou demais. Ele pregou muito cartaz na rua. Foi isso que deu. A vida é dura. Eu sei. Mas olha, estão falando aí que vão colocar a Marina como vice do Serra. Aí ele ganha. Com certeza. Se mudar, está decisiva a Marina, né? Vamos ver se o Supremo faz uma coisa boa, porque eles têm feito tanta maracutaia, às vezes vão fazer alguma coisa boa. A Folha de São Paulo, da semana passada, estava falando que 50% dos eleitores da Marina já são do Serra, já são.
Dizem que o PV, o Partido Verde, é tudo a favor do Serra. O problema é esse. Tem empresários junto com a Marina também. Agora aqui, é paradoxal, mas é correto. A melhor forma de se encontrar é se perder em benefício dos outros e se manter discreto nesse processo todo, até um certo ponto. Mas o problema não é isso, não. Você não se perde em benefício dos outros. Quando você ajuda os outros, você ganha. Você age. O que é isso? É o contrário. Isso aqui está forçada a barra. Não é bem assim, não. Poderia esclarecer o que são esses veículos de manifestação e por que a consciência é menos evoluída com o maior número desses veículos? Enfim, pode explicar o paradoxo? Olha, seria bom você ler um pouco, né, de conscienciologia, que você não leu nada. Seria bom começar a ler um livro que chama Nossa Evolução. Agora, eu vou esclarecer em sua homenagem, etc., tal, que nós estamos aqui, às vezes, para isso. Não é sempre, mas hoje a gente está para isso. O caso todo é o seguinte, vamos entender. Nós temos 4 veículos de manifestação como seres humanos. O corpo humano, o corpo energético. O corpo humano é chamado soma. O corpo energético é o energossoma. O psicossoma, que é o corpo dos desejos, das emoções. E tem o corpo mental, que é o corpo do discernimento. São 4. Agora, então, veja. O ideal é você viver só com o mental soma. Mas quem faz isso é só a consciência livre. Então, quem já está um pouco melhor é aquela consciência que tem lucidez. Que ela tem o mental soma e tem o psicossoma só. Agora, quando nós arranjamos o corpo humano e a ligação do corpo humano com o psicossoma, que é a energia, que é o cordão de prata, etc., tal, essas fixações, esses laços que tem entre uma coisa e outra, então nós somos seres humanos e nós somos mais atrasados. Por quê? A gente está fazendo um estágio usando uma armadura. Então o negócio é sério. Isso aqui, ó, é armadura, ó, isso. É escafandro, é viver. Aqui, ó, escafandro, que é o fole, é o corpo fole. Você respira a vida toda. Se parar isso aqui, 20 minutos você está no espaço. Espaço sideral, no caso, esse é físico. Quem usa droga, então, é escravo do soma, é isso? Total, ela está totalmente escravizada, né? Total. E outra coisa, subcérebro abdominal. O que é que eu falei? Ele está estudando o cérebro, eu coloquei lá, subcerebologia. Foi por causa disso. Toxicomania é a maior, a bobageologia é a toxicomania. Isso diria também, não sei se tem aí, acho que eu li tudo, mas falar mais de economia, princípio da economia, né? Porque essa é a lógica, pelo menos para mim, de economia, né? Sim. O que tem? Falar mais, por exemplo, evolutiva de uma forma geral, né? Economia, nossa básica, está querendo que você estuda, não, cara. Evolutiva. Economista. Está na mesma lógica do menos é mais aí, né? De economia geral, né? Economia princípio da economia psíquica. Tem um negócio, né, de economia psíquica, economia. E na elencologia o economista. Economia. Não é saúde. Não é financeiro, não. Eu sou economista. Eu. Lá na fatologia terceira linha, essa lógica por detrás do contrassenso aparente, né? Esse contrassenso aparente, o que seria? O contrassenso é isso. Como é que você tem 4 veículos e você se torna menor do que quando você está com 2? Isso é um contrassenso. Paradoxo. Aparente contradição. Não, o paradoxo é que quanto menos veículo, maior a evolução. Certo. Agora, o outro é contraditório. Como é que você tem 4 coisas e você porque tem 4 mais pobre do que o outro que tem 2? Tem Agora, veja, isso é um caso da criança, que você vai trocar a nota. Então, você dá uma nota maior ou uma nota menor. A nota maior, às vezes, é 5 pratas. A nota maior, a que tem mais valor, é 100 pratas. Então, você dá, não, eu quero a grande.
Criança é assim. Eles querem pegar, é grande. Aqui... Pois é. Não, o caso todo é esse. Vamos trocar moranguinho por uma abóbora. Tá certo? Ele já falou tanto de economista lá, então isso aí contradiz a economia. Por um morango, tá certo? O que você entra? Com morango ou com a jaca? Contradiz a economia. Quanto mais, não, quanto menos, mais. Como é? Quanto menos, mais. Né? Mas o problema é fazer mais com menos. O processo, vamos falar uma coisa definitiva. O melhor é você melhorar a qualificação da quantidade. Acabou. É qualificar a quantidade. A coisa mais séria é isso. Aumente a qualidade da quantidade. Aí melhora tudo. Agora ele está então, falando... o que eu desejo é que o mental soma de vocês fique cada vez mais burilado. Mas a economia, eu como economista, a economia é uma ciência só intrafísica. Não existe economia extra. Não, mas não falei de economia financeira, não. Pode fazer economia. Eu não falei de economia financeira. Economia de pensenes, economia de erros, por exemplo. Tem feito uma força danada para fazer isso. Não é fácil. Arlindo. Economia de erros. Dá a palavra um segundinho aqui. Eu, por exemplo, quando comecei em informática, né, não tinha memória. Então, eu fui ser economista de memória. A gente tinha que usar as lógicas de matemática, álgebra relacional, etc., para não ocupar espaço e otimizar arquivamento. Isso era economia. Arquitetura também, entendeu? De informática. Até hoje você está usando a informática como um recurso mnemônico. Não tem quem não é para isso que ela serve. Quem não tem dinheiro, inventa. Agora, antigamente você usava só a maquininha de multiplicar, mais nada. Hoje você tem o computador, tem tudo isso e mais alguma coisa. Agora, tem o iPad. Você já pediu o iPad? O iPad é bom, esse que está rodando por aí. Estive olhando aí, parece interessante. Agora, gente, o que mais? Ô, João, parece que você queria dar uma fala aí muito importante pós-eleitoral. Eu queria justamente falar disso. Você percebeu alguma limpeza extrafísica maior de ontem para cá? Não, alguma coisa aconteceu. Pelo seguinte, eu estou falando que não houve nada essa noite. Eu trabalhei horas e horas, não foi possível trabalhar com nada. Mas qual que é a sua hipótese? Alguma consciência? Noite de brigadeiro. Temperatura boa? Total. Né? Tranquilo. Entende? A lua é cheia? Como é que é a lua? Eu não cheguei a ver. Roberto, como é que é a lua atual? A sua? É de minguante? Então ela está minguando, ela está até com medo de aparecer. Não, isso deve ser por causa da eleição. O problema é esse. Mas não é só isso, eu acho que não é só isso. Andou chovendo também à noite para limpar tudo, né, irmão? Tem isso. Esse negócio também ajudou, né? Agora, o segundo turno foi feito. O povo estava com muito receio disso, no entanto, aconteceu. Agora, me conta, o Fruê esteve perto, mas não foi, não. Que pena, hein? Professor Valdo, o senhor podia falar alguma coisa sobre a eleição de ontem, que Foz do Iguaçu perdeu 2 deputados estaduais e não elegeu nenhum deputado aqui, federal não. Pois é, elegeu só um. Em contrapartida, Cascavel elegeu, se não me engano, 5. Foi 5. Pois é, lá, mas eles lá são mais reunidos aqui, ó. Eles têm mais união, aqui em Foz não tem. O problema todo é esse. Eu não sei, tem um amigo meu que falou, mas é uma hipótese, isso é uma teoria. Ele acha, por exemplo, que Cascavel é assim porque lá tem muita gente que mexe com dinheiro devido ao processo da terra. E que aqui nós mexemos com turismo. A base é essa. Então, o negócio aqui é mais lúdico. O povo não, a política não envolve tanto. Lá não, eles têm que defender a terra, têm que defender o dinheirinho, 1 milhão de coisas. Então, parece que isso é que faz. Lá é muito mais politizado que aqui. Tem mais organização, mais união.
há mais conexão. Você veja que aqui é uma dificuldade para ter gente. Agora, o Jacob também foi eleito, né? Fez 4 mil votos, se não me engano, aqui em Foz. A vida é essa aí. O que nós vamos fazer? Vamos em frente. Agora, vamos ver o segundo tempo, se entra a guerrilha ou não. Não, o palhaço todo mundo já esperava, mas ele é para colocar os mensaleiros lá dentro, não é isso? Parece que é um mensaleiro que eles querem pôr lá dentro, né? Através dele. Agora, a política nossa ainda está muito ainda sujinha, né? Não é fácil, muito sujinha. Precisa de dar uma lavada, limpar a política. Não, pior, como é que dá um banho? O segundo assim, mais votado, né? O segundo mais votado foi o Garotinho. Pois é. O segundo mais o votado. Cara também que tem a polícia no meio, tinha ficha suja. Não, mas agora me conta, e a turma da ficha suja, como é que ficou? Não, o Garotinho é totalmente ficha suja. E como é que ficou o Distrito Federal lá? A mulher foi eleita? Foi para o segundo turno. Me conta, a mulher do homem lá que foi para o segundo turno. Do Roriz, que ia defender a corrupção. Pois é, o que deu? Foi para o segundo turno. Foi para o segundo turno. Isso é Distrito Federal. Distrito Federal, quer dizer, veja bem, Brasília é o pior lugar em matéria de política que tem no Brasil. Como é que um cara faz uma coisa dessa, coloca a mulher lá? Vocês viram o que a mulher falou? No debate. Que ela vai lá para defender essa corrupção toda. É a corrupção toda que está aí. Está certo, está coerente. Ela falou claro. Não, ela foi muito sincera. Ela vai defender. Agora, tem gente que acha que aquilo foi lapsus linguae. Né? Agora, ela não é da política, coitada. O marido está julgando a pessoa lá. Isso é que é boneca de ventríloco total. Ela é literalmente boneca de ventríloco. Agora, o ventríloco é horroriço. Entende? E ela como boneca. Se fala, se não fala. Tem que ser. Valdo, é incrível isso. Isso é o Brasil, hein? O Tiririca entrou no Prona no lugar do Enéas, que o Enéas dessomou lá, né? Então, botaram o Tiririca. Agora, ele não puxar a voto. Gabarito do outro que queria bomba atômica, não. O outro era mais bravo. Eu sou Enéas. E acabou. Meu nome é Enéas. Estão levantando o cadáver do Enéas. Não é isso? Estão levantando o cadáver, fazendo exumação do cadáver do Enéas. Meu nome é Enéas. Valdo, aqui na efeitologia você fala o efeito halo da abordagem da antessala. O que é essa abordagem mesmo? O efeito halo da abordagem da antessala. Nós já trouxemos esse verbete aí, não já? Já debatemos isso, né? Abordagem da antessala. Tá. Então, tá. Pois é. Isso já foi feito aqui. Mandou agora um e-mail e acabei de respondê-la para tentar ver se a gente muda a data lá de Uberaba. Tá. Tá. Vê como é que é, quando eles querem isso, ou antes ou depois. Ela vai tentar ver, né, se eles vão querer mudar. O problema é ela saber que é dia 31 que é o turno, né? O segundo turno, a eleição. Agora, nós aqui vamos à eleição só por causa da presidência, né? Só. Mas não tem mais nada. Né? Mais nada. Pois é. Mas não pode, porque lá eles não têm os dados. Eles têm razão. Aí é muita coisa. Aí é muita coisa. É pedir demais. O Brasil não tem esse nível de inteligência, nem o Marcos não tem ainda esse nível de inteligência eletroeletrônica para fazer uma coisa dessa aí. Quer dizer, mas você fica sem votar. Você pode arranjar um negócio, mas você fica sem votar. Isso não resolve. O problema é dar o voto. Afinal de contas, você é da guerrilha? Para executar minha RESEC de forma otimizada e mudar minha base intrafísica para a Foz, possuo autonomia profissional,
financeira e a tarefa de cuidadora que desempenho com minha mãe não seria interrompida, pois ela iria comigo. Passo o máximo que é possível a ela dos meus estudos da Conscienciologia e ela admite tudo com muito abertismo. Ocorre que o rapaz com quem eu intenciono formar minha dupla foi promovido sob condições excelentes e está de mudança essa semana para Campinas. É um sinal do cosmo de que não é ele. O ele está entre aspas. O professor poderia me dar um conselho a respeito? Grata por tudo, e em dezembro estarei aí, em loco. Aqui é in loco, não é bem em loco, é in loco. Vamos pôr tudo bonitinho para ficar certo aqui. Né? Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, não sou eu que posso dar palpite nisso aí não. O nome é você, a pessoa é você. Agora, o que se passa? Você coloca o seu príncipe encantado aqui, nesse prato da balança, e coloca nesse outro prato a vinda para Foz. O que é que pesa mais? Observa bem. Aí está o seu destino, como é que fica, etc. Tudo tem sua razão de ser. Agora, existe também, eu não sei se é o caso, se está de acordo, se é pertinente o que eu vou falar, mas existe um princípio que é o seguinte: quem coloca as pessoas ricas de uma hora para outra são assediadores. Será que nesse caso valeria a pena ela pensar também sobre esse aspecto? Eis aí outra pergunta, uma contra-pergunta violenta, não é essa minha, né? Será? O que será? Será? Que será? Será? Então, como é que nós ficamos? Então, como é que nós ficamos? Você pensa bem, eu estou te dando minhas dicas do lado daqui, porque eu não posso dar palpite numa coisa dessa. Agora, a primeira coisa é o seu, em italiano lá do Arlindário, o nome é cuore sinistro, quer dizer, o coração do lado esquerdo. Como é? O que pula na gangorra do seu coração? Se de ver o que é. Eu acho que por aí, eu acho que esclareceu, né? Alguma coisa, porque está difícil falar, eu não posso dar palpite nisso, né? Quem é que balança na gangorra do seu coração? Né? No seu cuore sinistro? Valdir, lá, a sinistra é a esquerda. Pois é, o coração esquerdo. É o mais querido de todos, é o mais íntimo. Mas na Itália a sinistra é a esquerda. Esquerda na política. Então é esse, é o príncipe encantado, tem que ser guardado aqui. Deve-se de ver. Agora, aí eu caso de perguntar para ela, nós estamos em qual ponto da balança? Por aí a gente vai ver, né? Agora, existe uma segunda hipótese. Esse negócio de Campinas vai até quando? É o caso de perguntar, né? Se for, por exemplo, alguns meses, até o ano que vem, alguma coisa nesse sentido, isso é outra coisa. Vamos pensar. Outra coisa, Campinas não é tão longe assim, é só atravessar o estado de São Paulo. Tem que atravessar o estado do Paraná e São Paulo para chegar a Campinas. São os dois estados. A estrada não está muito boa, não. Ultimamente tem um buraco. Os caras que vieram de lá me falaram há pouco tempo. O que é? A Selma mandou e-mail falando que acha que não vai mudar a data. Ah, não vai mudar, não. Então, deve ser em função das organizações, tudo que já está organizado e tal. Mas, de qualquer forma, eu pedi para ela entrar em contato, mas ela acha, em princípio, que não vai mudar, não. Sim. Então, muita gente não vai Uberaba, vamos votar. É isso? A única opção, Valdo... Agora, eu posso fazer uma projeção com desdobramento físico, fazer a votação e voltar no mesmo dia, posso? Então... Você permite eu fazer o teletransporte? Valdo, teria a seguinte opção. Daria para voltar de manhã cedinho, no domingo. Só que o problema é que é aquele voo que passa por São Paulo. Mas daria para fazer isso. A gente teria que mudar a passagem, porque o evento é no sábado. O evento é no sábado? É no sábado. Então nós saímos, não tem sábado à noite? Sábado à noite é sua palestra.
Aquele horário. No domingo não tem nada. No domingo, a gente teria o voo por São Paulo, aí a gente acho que consegue 6 horas da manhã. Então chega aqui por volta de 2 horas, aí dá tranquilamente. A gente tem que descer no aeroporto. Hein? Eu acho que tem que descer, tem que ver Eu lá. só desço lá de máscara. Se for o caso, mas aí então vamos arranjar uma coleção de máscara para tudo que for no avião. A condição menos pior. Lembre-se, eu usei máscara quando eu passei lá a última vez. Todo mundo ficou resfriado, eu não fiquei, lembra? Eu lembro. E naquela vez você ainda teve que trocar de aeroporto, que foi pior. Lembra que o Marco Aurélio arrumou o carro? Mas eu não peguei nada, o resto tudo começou a espirrar, passou mal. Então eu vou procurar ver isso. Deu gripe mesmo. Tá? Eu vou procurar ver isso. Que aí seria uma opção, a gente consegue voltar. Não, aí a gente atende os dois lados. Né? E a consciência fica um pouco mais tranquila. Isso. Agora, com esse esforço todo, pode ser até que vai dar certo. E aí agora tem que ganhar. Com esse esforço todo. Agora, se conseguir o voo cedinho, deve chegar aqui em torno de 2 horas, por aí, não é isso? Aí dá tempo, tranquilo. Dá tempo, porque até às 5 está funcionando aí. Eu fui o primeiro na minha sessão dessa vez. Nessa agora eu posso ser o último. Para fechar o negócio. A maior parte dos lugares fica vazio, a maior parte do tempo. Eu fui à tarde. Então estuda isso aí, a gente volta um dia antes. Isso. Nós vamos, então, fazer uma coisa boa. Outra coisa, nós vamos ganhar um dia de tertúlia. Vamos ganhar um dia, Vamos ganhar um dia de tertúlia. Segunda-feira, igual hoje. E já vai ter o resultado também, Vocês estão perdidos. Já vai ter o resultado da... já? Não, o resultado da eleição. Já pode conversar. Na segunda. Agora, é preciso ter cuidado, né? Porque conforme o resultado, não vai aparecer ninguém aqui. Tá certo? Você estuda isso, então, para nós. É uma boa. Vamos ver. Pode falar. Professor, aproveitando o tema holossoma, o que o senhor poderia falar mais sobre a conexão interveicular? Por exemplo, a gente tem uma referência da conexão mental-soma-holochakra no ECP2, que é uma conexão para potencializar o desenvolvimento energético. Me chama a atenção essa referência que você pula o psicossoma para você fortalecer essa conexão mental-soma-holochakra. Existem algumas outras possibilidades, porque eu vejo assim, o mental-soma se conecta com o psicossoma, através do cordão de ouro. Por que há essa referência de uma conexão pulada? Essas conexões são secundárias. O processo todo é do dinamismo, a dinâmica, a competência, vamos dizer assim, o desempenho pessoal da pessoa com discernimento. Se ela tem um discernimento mais profundo, mais amplo, mais límpido, o que se passa? Ela movimenta isso igual a maior bola que ela põe e mantém no ar. Então, aí é o processo da, vamos dizer, divisão de atenção, uma série de condições que tem. É nesse ponto que eu queria chegar. Que atividades que você faz, que você indicaria como técnicas para melhorar esse fluxo da consciência pelos veículos? Porque a gente sabe que a pessoa pode ter dificuldade. É isso que eu vivo falando aqui, a cosmovisão. A cosmovisão nada mais é do que a versatilidade elevada para o parapsiquismo. Então, aquilo aumenta. Então, é uma polivalência multidimensional. A coisa muda. Veja bem, holossoma é um processo multidimensional, tá certo? Dá mais para nós, o negócio é muito mais sério para a gente. Agora, se você tem uma polivalência multidimensional, você joga com tudo isso, mantém tudo no ar simultaneamente. Então, é o processo versátil, de fazer várias coisas simultaneamente. Esse é o caminho de tudo. Eu vivo falando aqui em cosmovisão, é a base do processo nosso. Todo mundo aqui tem tendência de ser versátil. Só a pessoa que já foi, quando ela mostra que ela foi ao curso intensivo, já mostra alguma versatilidade. Porque se ela tivesse um apriorismo muito arraigado, enraizado, sério, ela não mudaria de uma hora para outra, ela não admitiria
uma reciclagem profunda do jeito que é o curso intermissivo. Na hora que ela admitiu, é porque ela é mais versátil, ela é mais aberta, ela já tem uma certa cosmovisão. Agora, o problema nosso é expandir essa cosmovisão. O senhor considera que nessa falta de, vamos dizer, pensando numa pessoa que não tem essa versatilidade, o problema estaria no psicossoma com o histórico da pessoa? Não, e é o processo da arte, problema da arte, da emoção, aquela pergunta que o cara fez aí, ó, o nosso amigo fez, é mais ou menos isso. A arte, emoção, o instinto, a parte instintual da pessoa, subcérebro abdominal, foi o que eu coloquei lá. Trava a pessoa. Trava tudo, é o travão, é o que segura. Então, quem entrou no curso intermissivo é porque já tinha, aqui ó, suspendeu um pedacinho para ver de baixo. Sabe como é que é? O caso todo é esse. É a base do processo. Agora, nós temos é que enriquecer essas nossas visões, essas nossas abordagens, esse nosso processo de análise. Uma análise, uma hermenêutica, uma exegética, vamos dizer, dinâmica, ampliada, enorme. Isso é que a gente precisa. Sair da monovisão, sair dessa visão de pinça ali, específica só, que não dá mais nada, pequenininha, e só não adianta. Eu falo um negócio para o povo entender mais depressa, que é o seguinte, é pegar o telescópio e colocar no microscópio. Então a coisa muda de figura. São aquelas pessoas que estão só no microscópio e não vê o problema do telescópio, o grandão. Então é pôr espaço sideral na lamínula. Eu já falava isso no curso avançado, lá no Instituto, há muitos anos, há 20 anos. Tem? Pode falar. Por que o curso de sexologia, não sei se era esse o nome, ele foi... Por que ele acabou? Ele acabou porque eu quis que acabasse, né? Eu falei com a turma na hora, eu vou dar esse curso aqui para ver se o povo melhora o psicossoma. Eu acho que se eu der isso aí numa década, o povo melhora. Eu não dei numa década, dei numa década e meia, foi uns 15 anos. Depois eu parei, porque dá muito trabalho. Até fazer desasnar o povo não é fácil. Em matéria de sexo é dos piores que havia. Eu fazia o curso no sábado só para mulher e domingo só para homem. Agora chegou um certo ponto que eles me pediram para fazer junto. No fim, eu já estava fazendo junto, que o povo já estava sabendo. Por quê? Para ajudar as mulheres. Por quê? Se eu levasse de cara toda mulher e homem junto, as mulheres ficavam tudo inibidas, ninguém falava nada. Eu tentei no início, cheguei a fazer, para ver. Aí ninguém falava. Depois as mulheres, tudo, quando o homem ia embora, elas começavam a falar para mim, aqui, ó, da boca para o ouvido só, perguntar, etc. Agora, quando eu comecei, separei sábado para mulher, domingo para homem, as mulheres todas vinham, a hora que acabava o curso delas, vinha para mim e falava assim, vem cá, amanhã você vai falar tudo que você falou para a gente, você vai falar para um dos homens, né? Você vê como é que o negócio é bravo, esse negócio de gênero. Tem a hora que cria um problemão. Mas então o resultado ele não foi tão positivo. O quê? O resultado do curso. Foi o máximo, né? Ó, o povo está aqui. Você já pensou? Houve desassédio de um monte de gente. O povo está tudo com assédio. Quando nós começamos, juntava 2, 3 casais, daí a pouco eles se separavam, brigavam tudo uns com os outros. Por quê? Trocava de mulher, trocava de homem, negócio. Tudo isso eu vi. Aí eu falei assim, o jeito tem que explicar isso aqui para esse povo, para parar com isso. Essa turma que fez isso, não tem ninguém conosco. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu lembro todo mundo, com os problemas todos que aconteceram. Quando juntavam a equipe lá, que estava estudando 4, 6, 8, e tudo casais, era um problema. Daí a pouco criava problema. Então, precisava de clarear isso aí com calma, né? Agora, o meu curso era horrível em matéria de coisa. Eu tinha até um museu de horrores, com fotografia, de tudo. Outra coisa, eu falava no mínimo 99 temas básicos, na ordem alfabética. Um dos primeiros era aborto, que é uma das coisas que mais se discutia era aborto.
aborto. Entende? Agora, eu clareei tudo que eu pude. Tudo que o povo nunca tinha ouvido falar, que não tinha. E outra coisa, eu mostrava os livros, a bibliografia que tinha sobre isso. Um que eu falava muito é o Alex Comfort. Os livros dele que eu dava indicação para a pessoa ler, para saber como é que é o processo de sexologia. É uma saída. Alex Comfort. Comfort é o nome dele. Alex Comfort. Sim. Eu não estou ouvindo nada. Sem microfone, a gente não escuta nada aqui. O livro dele é da editora Martins Pena, é o Melhor Prazer no Sexo. É. Tem mais de um livro dele. Ele tem vários livros. Como é que é. Olha o que é o essencial, o básico. Tem um deles que é tipo enciclopédia. Esse aqui é o bom. O que você queria? Antes de perguntar, eu já vou pedir desculpa, tá, pessoal? Que eu vou fazer você pela está milésima vez. Até o ano 3000. Vou fazer a mesma pergunta pela milésima vez, só para ver se eu entendo, né? É aquela questão do cérebro para cérebro. O Roberto tinha falado das conexões. E aí o senhor trouxe uma ideia nova aqui para a gente do paracérebro do holossoma, que não seria descartado com o psicossoma. Não sei se o senhor está lembrado que o senhor trouxe isso para a gente. Não, o paracérebro ele é do mental soma. Mas aí tem aqui, o paracérebro. Põe o mental soma como paracérebro, esquece o resto. E o psicossoma tem o dele. Como é que... Não. Coloca o paracérebro como sendo o mental soma, esquece o resto. Tá bom. Então, Consex livre, o que ela é? É um paracérebro. Outra coisa, eu falava isso no início, que era o cerebrão. Cerebrão. Só tem o Aí o povo fala, não, o cerebrão seria o serenão. Eu falei assim, começa, mas ainda não é. Então, professor Valdo, mas olha só. Mas o psicossoma tem o paracérebro do psicossoma. Psicossoma tem é o seu conjunto de besteira instintual. Esquece isso. Psicossoma é o conjunto das suas bobagens instintuais. Acabou. Liquida com o resto. Assim, fazendo uma analogia, o tal do paracérebro do psicossoma seria o subcérebro do holossoma, seria isso, então. Fazendo uma analogia. Não arranja outra complicação. Esquece o resto. Eu já estou te falando para simplificar, para você entender. Né? Fica tudo claro. Paracérebro é o mental soma. Então, veja bem, vamos entender bem. É o mental soma puro, é o paracérebro. Agora, então, o que se passa? A consciência livre é o paracérebrão. Não, tudo bem, professor. Agora, o serenão é o cerebrão. Se eu admitir isso... É isso que eu falava logo no início do Instituto, eu explicava. Mas se eu admitir isso, eu consigo ir avante. O problema é que tem assim, verbete, tem projeciologia que fala paracérebro do psicossoma. Certo. É isso que eu não entendo, qual é a diferença. Está certo. Está certo. É aquele paracérebro que ainda tem psicossoma. Troca as bolas, você vai entender tudo. De vez em quando reverte, que você vai entender mais. Então, dá para estabelecer que quando a gente fala paracérebro, porque por ser além do cérebro, tanto faz ser do psicossoma quanto do mental soma. Interessa, pois é. Agora, paracérebro, a gente já fala que é o cérebro da consciência, quase sempre também eu uso nessa acepção. Cérebro da consciência, são várias acepções, você pode usar isso. Mas a gente pode manter a ideia que a gente discute, que o mental soma é um veículo, o psicossoma é outro, e o psicossoma tem paracérebro. Isso aí é. Psicossoma... Agora, o paracérebro comanda isso tudo. O mental soma comanda isso tudo. Perfeito. Tá bom. Mas a gente... Tudo é acepção, é o modo de você encarar. Você vai abordar de que jeito? Eu sei. Essa questão do número de veículos é bem discutível, né? Porque tem aquela teosofia tem 7 veículos. Não, aquilo é bobagem, né? Pois lá já é a fantasia da imagística e da imagética. É aquilo que eu falava, os caras falam, não, mas como é que é? Eu falo, não, eu posso fazer 7.000 desses veículos, tudo duplicata. É uma clonagem que eu faço com a minha fantasia. Qual é o problema? Isso é besteira. Mas a consciência mesmo está no paracérebro. Aonde aparece, se manifesta uma consciência integral, tem que ter o paracérebro, senão tem alguma coisa errada. Por isso que eu falo, uma pessoa saiu do corpo, está se manifestando lá na frente, ela está consciente lá, o cérebro aqui está vazio. Isso aqui é o cérebro vazio.
Não tem consciência. É o jeito. Eu queria entender um pouco melhor sobre as centrais extrafísicas. Sobre o quê? Centrais extrafísicas. Sim. Centrais extrafísicas da energia, liberdade, fraternidade. Certo. Como que funcionam essas comunidades extrafísicas? Escuta, você é um cara que evoluiu, juntou com outros amigos seus, fizeram uma comunex. Agora tem uma porção dos seus ex-filhos, suas ex-mulheres, ou seus ex-esposos seus, de outras vidas. Então você quer ajudar esse povo. Você então faz um centro de atendimento, do jeito que tem a CVV. Você sabe que é o Centro de Valorização da Vida? CVV, os caras que querem suicidar, e eles começam a telefonar, etc. Então é um telefone extrafísico. E não é Jesus que está chamando, não. Não é que o povo está dormindo. Mas existem consciências. Não é que o Cristo espera por ti para te matar. Não é nada disso. É para evoluir. Tá certo? Sim, mas essa comunidade, existem consciências que ficam retroalimentando aquilo? Não, e lá tem os processos dele. É uma coisa enorme. E aí, por exemplo, eles têm lá, às vezes, a parapsicoteca. Tem ambiente de reflexão. Como se fosse um local, você está entendendo? Um holopensene de reflexão. Então, é como se fosse uma grande câmara, uma atmosfera de reflexão. Então, as consciências isso ajuda lá na parapsicoteca, ajuda a pessoa a ter retrocognição. Tudo eles têm um jeito que faz. E outra coisa, tem ambiente desse que, às vezes, os mais inferiores, que são tipo hospitais, eles são parasanitários. Então, tem lugar que a pessoa vai, passa lá uma temporada até recuperar tudo. Ajudam os processos da cachola da pessoa que está alterada. Então, você pode passar um tempo lá. Tira os bloqueios restantes daquilo que ela ainda teve, quando ela passou numa paracomatose prolongada. Entendeu? Tudo tem nisso. Isso é um ambiente, é o jeito. É um ambiente. Agora, por exemplo, quem é que viu o filme Nosso Lar? Lá não está falando nada de central extrafísica, né? Mas ela é atrasada, muito atrasada. Eles não sabem nada disso ainda. Mas é algo nos moldes daquela estrutura, tudo bem, um pouco mais avançado, mas é nos moldes daquela estrutura, onde as consciências vão para lá para ficar... Mas não é isso, eles atendem à distância, tipo micro-onda. Igual o CVV, atende à distância. É muito sério. Há uns 5 dias, no final da tarde, quando executava meus afazeres domésticos, parei por um instante no quintal e percebi que toda a superfície do meu corpo vibrava, pulsava, como se estivesse acordando de uma dormência. Com este fenômeno, passei a ter mais facilidade de movimentar as minhas essências. Ouço mais sons intracranianos e sinto muito bem, mais disposta. O processo da vibração, pulsação continua até agora, porém mais suave. De qualquer forma, sinto uma maior sensibilidade em relação às energias. Que fenômeno é esse? O que o professor sente a respeito? Não, é alguém aí, um amparador, fez você entrar em estado vibracional e limpou algum bloqueio das suas energias. Está na cara. Melhorou. Eles devem ter dado uma mega euforização para ela. Na página 37, em Teoriologia, as teorias da metodologia científica. Nós já falamos isso aqui. Pelo que percebo, o senhor é contra a ciência convencional. Não, longe disso, eu sou totalmente contrário à bobajada que tem na eletronáutica. Mas a ciência convencional em si, lá no fundo, a gente bate palma para todo mundo que eles estão fazendo um belo serviço, aquilo que pode. Quando eles não levam para o belicismo, para a tecnologia, para matar os outros, fazer bomba atômica, está ótimo. Tem muita coisa boa. Eu mesmo uso tudo aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso é, ó, isso, ó. Tudo isso aqui é, ó, isso. Tudo é, ó. Isso, ó. Tudo é ciência convencional. Eu abençoo a ciência convencional. Agora, meto o pau no processo da eletronáutica, que são os psicóticos do elétrico. Quando são psicóticos do elétrico, me inclua fora dessa. Outra questão que gostaria de ver elucidada. Quando é enfocado o termo democracia pura, qual seria o modelo que o senhor proporia? Isso aí você tem que vir estudar aqui, que o negócio é complexo. Pois é certo que o nosso atual modelo representativo está falido, nós sabemos disso, está dessomado. Falta apenas enterrar o cadáver. Então, em linhas gerais, qual o modelo proposto?
é essa democracia direta, aquela que a gente faz. Você quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa aí para nós. É o nosso amigo de Três Pontas que está perguntando. Então, ele está com as Se recomendo é você comprar o livro do professor J. Vasconcelos, onde ele descreve justamente o sistema da democracia pura. Mas, em poucas palavras, é aquela democracia, o sistema de governo, sistema político, em que não há intermediário, como ocorre hoje, de uma forma geral, até mesmo no Brasil, onde é a democracia representativa. Na democracia representativa, então, a gente elege determinados representantes que vão tomar as decisões das questões públicas. Na democracia direta, não há esses intermediários. As pessoas que tomam as decisões a partir de um sistema de votação. Então, é por isso que é a verdadeira democracia, ou a democracia pura mesmo, porque o conceito ele foi distorcido. E nessa ideia de democracia pura, é necessário esse adjetivo porque a democracia foi distorcida, porque, na verdade, a democracia representativa não é bem uma democracia, apesar do nome. Perfeito, só síntese. Professor. Fiz um workshop de docência esse final de semana em Londrina, foi muito bom. Quero muito ser docente da Conscienciologia. Fizemos uma aula treino e o feedback que recebi foi de agressividade e até que sou braba. Qual sua dica para que eu recicle? Deixar de ser brabo. O que eu vou falar, educado? Amenize as coisas, não é isso? Que tal você estudar a biografia daquela nossa amiga tão falada? Como é que ela chama? Aquela moça, a moça tão falada, cheia de vida, como é que é o nome dela? Poliana, a clássica. Que tal você estudar a Poliana? Porque você está no outro extremo da Poliana, né? É a chamada, o povo que chama, né? É a mocreia feiticeira braba de um dente só. Né? Não é assim? Então, veja, você não chegou a essa, você chegou perto. Agora, então, você passa pelo outro extremo, você fica na base da Poliana, aí você vai ficar no meio, aí equilibra. Então, a primeira coisa é o seguinte, não pense mal dos outros. Pode fazer piadinha, você pode ter humor, bom humor, do jeito que eu estou fazendo com você. Isso eu não estou julgando energia negativa de modo algum. Aí nós estamos numa boa, amizade, cordialidade, afetividade, tem vários nomes desses AD que precisa de você colocar aí. Nada de agressividade, nada de belicosidade. Então é a pacificidade, é a harmonia, o equilíbrio, a mega fraternidade. Então aí a coisa muda. Eu desejo isso. Viva a Poliana. Mas fala. Voltando ao assunto do seu curso de sexossomática, que se ouvia lá, qual o maior travão na sexualidade humana? É a fantasia sexual ou o quê? A fantasia tem piorado muito, que a fantasia faz muita gente ficar assediada. Mas o negócio mais sério não é isso não, é a insatisfação. Insatisfação sexual, é o pior processo que tem. A pessoa às vezes quer dar muito valor para o sexo, superior ao que o sexo pode dar para ela. E ela então não fica satisfeita com isso. Daí é que nasce a homossexualidade, o lesbianismo, promiscuidade, todas essas coisas que eles fazem fora da linha natural e fisiológica do sexo. Está entendendo? Existe por causa disso. É insatisfação. A pessoa quer mais se satisfazer mais do que aquilo. Então ela quer ter um orgasmo cósmico, só dela, e permanente e contínuo. Isso é impossível. Não existe isso. Então, isso é besteira. Sexo é problema do corpo, não é da consciência. Será que, por exemplo, pela insatisfação, uma pessoa sem tendência homossexual quer buscar só para ver coisas novas? A homossexualidade mostra que a pessoa não tem satisfação com o sexo que ela tem. Deram um corpo para ela, ela já está querendo usar, mas usa de modo diferente. Por quê? Ela está querendo uma coisa além daquele corpo. Além do que o corpo pode dar fisiologicamente. A função do corpo não é aquela.
E ela quer uma coisa maior. Você está entendendo? E isso é impossível. Então ela nunca fica satisfeita. E a insatisfação sexual é a maior imaturidade que tem. É isso que eu acho que a pior coisa que tem, é a insatisfação sexual. E era o mais recorrente mesmo? Hein? É o mais recorrente das patologias que você viu? Não, é a que, vamos dizer, a mais abrangente, a que derruba mais. A derrubadora de homens e mulheres maiores que tem a insatisfação sexual. Pode olhar por aí. Agora, isso é princípio meu. Isso aí são muitos anos. Eu estudei demais o processo de sexologia. Sabe por quê? Eu fui trabalhar. Quando eu me formei, logo, eu recebi um monte de gente que era homossexual, lésbica, de tudo quanto é jeito, por causa do movimento espírita. Logo depois eu deixei o movimento espírita, fui estudar o negócio em Hollywood, que é um lugar que só tinha homossexual, com um monte de coisa. Eu tive aula com eles, com os fags, entende? Os gays, para estudar processo de apresentação, produção, maquiagem e outras coisas mais. Eu queria saber isso tudo devido ao meu curso que eu fiz no Japão, que lá eu estudei com Kabuki Takarazuka na clínica do Sakurai. E vi essas coisas todas do ponto de vista da apresentação de mulher. O problema, por exemplo, de exploração da vaidade feminina. Entende? Tudo isso, tudo quanto é jeito. Então isso aí envolvia um processo de sexo. Eu comecei a entender certas coisas por trás da porta. Você está entendendo? Nos bastidores da própria vida. As coisas que eu vi, então, eu falei assim, o jeito é clarear isso para esse povo. Agora, o meu curso era muito realista. De todos os cursos de sexologia que eu vi na minha vida, as coisas que eu andei estudando, tudo isso, o meu foi o mais realista de todos eles. Eu não fiz, eu queria muito ter feito, mas eu não fiz, não peguei. Assim. Você é retardatário. Pois é, retardatário. Professor Valdo, o que aparecia muito no curso, assim, as mulheres eram muito reprimidas, né? Elas nem falavam. Esse era o máximo, né? Quando elas conseguiam falar. Muitas delas agora estão aqui. Aquelas reprimidas todas sumiu da vida. Professor Valdo, eu tive a oportunidade de fazer 2 vezes e quando eu me coloquei a primeira vez, eu senti e observei que o preconceito em relação às questões sexuais é que dão essa conotação aí, não é não? O preconceito é um negócio sério. Ele amplia as bobagens todas. Agora, por isso que eu lançava o negócio tudo na cara. O meu curso era o seguinte, João, para você ter uma ideia. Eu chegava e logo de início, seja para as mulheres ou para os homens, eu chegava e perguntava assim, como é que é? Vocês querem que eu fale igual uma escola, da academia, da universidade? Então eu vou falar aqui tudo bonitinho, quadradinho. Ou vocês querem que eu abra o jogo totalmente de consciência para consciência aqui, para a gente estudar o que é sexo? Agora, daí eu vou falar desde as palavras de baixo calão até a palavra mais avançada que tem na linguagem culta. O que vocês querem? Nunca, em nenhum desses cursos que eu dei durante 15 anos, alguém quis que eu ficasse com a linguagem culta. Tanto mulher quanto homem, todo mundo quis que eu falasse tudo. Você lembra, né? Quando eu perguntava. Mas, gritava, não, é falar tudo. Então, vamos embora. Então, fecha as portas. Eu mandava falar, só para chatear, fecha as portas. Agora, aqui, é muita coisa que aconteceu nisso aí. Durante esses anos todos. Eu dei esse curso também no exterior. Diversos lugares. Agora, em Curitiba, uma vez eu dei o curso, tinha centenas de pessoas. Só de mulher. O hotel tinha gente em pé. O salão não coube um pouco. Isso é um monte desses cursos, muitas vezes. Tinham mais homens ou mais mulheres? Sempre é mais mulher. Por quê? A quebra é mais ou menos de 25%. Isso, através dos anos, eu fiz as estatísticas de tudo, tabulei isso tudo. Agora, por quê? Porque os homens acham que sabem tudo sobre sexo. E, geralmente, eles sabem menos do que as mulheres. Isso é que é a tragédia humana que tem por aí.
Os homens acham que sabem mais sexo do que a mulher. As mulheres sabem mais do que eles. E as mulheres não falam que sabem mais do que os homens, porque elas são vivas, elas são políticas. Elas não revelam o que pensam. Nem sempre. Então o negócio é bravo. Agora a quebra era de 25% mais ou menos. Sempre. Então, por exemplo, tinha 200 mulheres no sábado. Ia dar 150 homens no domingo. Quase sempre era assim. Eu li o livro Maria, e se eu não me engano é da Marta Suplicy. Ela fez um trabalho no interior do Brasil, as mulheres não sabem o que é orgasmo. Elas eram casadas, tinham maridos... sim. Elas, é ignorante. Mas o meu nível era diferente, né? Eu dei vários níveis. Agora, o nível que nós estamos fazendo, a maioria do nosso povo tudo tem curso superior. Pois é. Agora, ó, o negócio mais sério é o seguinte. Eu fiz curso secundário, científico, odontologia e medicina. E não estudei praticamente nada especificamente sobre sexualidade. Quando eu deixei o movimento espírita, eles perguntaram para mim, o que é que você vai fazer? Eu disse, não, uma das coisas que eu preciso de fazer é uma pesquisa sobre sexologia. Eu não estudei isso do jeito que precisava. É a minha resposta, logo que eu deixei, eu tinha 34 anos, queria saber mais sobre sexo. E foi aí que eu fui estudar os negócios, vi cada coisa do arco da velha. Né? Agora, o senhor acha que... Eu vi tanta coisa que não foi tudo que eu vi que eu pude falar nos cursos. Eu falei aquilo que eu pude. Uma pergunta, uma dúvida que apareceu. Você acha que nos países de muita repressão à mulher, mesmo nesses países a mulher ainda sabe mais de sexo do que o homem? Não, porque os homens não deixam que elas aprendam. Eles só mostram aquilo que elas querem saber. Por exemplo, no islamismo é assim. As mulheres sabem, mas não sabem muita coisa assim, não. Agora, por exemplo, às vezes elas são melhores, por exemplo, às vezes de sexo oral, uma coisa qualquer. Mas certas coisas delas, elas não sabem. Você quer coisa pior do que esses países, por exemplo, que fazem a infibulação, a mutilação sexual da mulher? Isso mostra que ela não sabe nada. Se soubesse, jamais, eles iam fazer um piquete, iam dar um jeito de uma rebelião para isso não acontecer. Porque a mulher, ela vira vegetal, a hora que tira o processo dela, com a infibulação. Ela nunca vai ser igual às outras, não tem jeito. Entende? Ela está castrada, aquilo não tem jeito. E essa castração aí, no caso, ela é terrível. João, pensa só uma coisa. O único órgão sexual que existe só para a sexualidade é só a mulher que tem, que é o clitóris. Se há a exérese, a ablação do clitóris, o corte do clitóris, a extirpação do clitóris, é o único órgão bom, sério, que ela tem para isso. Se tirou, foi embora. Você está entendendo? Então a pessoa não pode ser, aquela mulher não pode ser muito normal, de modo algum. Então é uma legião. Feliz ou infelizmente, nós temos que entender isso. Outra coisa, até quando eu estudei há algum tempo atrás, eram 28 países que eles executam essa mutilação sexual na mulher. Isso é um dos maiores crimes cometidos na humanidade atual. É esse genocídio e cadeira elétrica, quer dizer, morte por pedrada, essas coisas todas. Professor. A mulher bomba, genitora, ou melhor, a dona, a grávida bomba, isso é pior que tem. A gestante bomba. Professor, queria entender o processo do monoideísmo e do implante dessa ideia a partir das consciências extrafísicas. Pode acontecer um plano extrafísico para implantar, para aumentar aquela ideia travada? A cultura humana, aquilo foi vindo. Agora, tudo devido ao poder. Todas essas coisas existem a partir do poder. É o homem que quer mandar na mulher. Então, ele diminui a mulher. Ele diminui a mulher sem prejudicar o aparelho que ele usa, que é a vagina. Tudo isso foi de muito caso bem pensado por ele. Então, tudo é macho. E saindo, professor, da área sexual, falando de maneira geral, quando a pessoa tem aquela ideia, né, que não recicla, não muda, ela fica, vai ampliando. Sim, é um monoideísmo, né? Pois a ideia mas... fixa. Sim, mas agora, isso... o que tem?
ela pode ser ampliada pelas próprias consciências extrafísicas? Pode ser feito um plano extrafísico para incrementar, para ampliar isso? Ela tem que modificar isso tudo para ficar com ideias fixas que sejam positivas. Sim. Porque senão ela fica com a priorismose. A ideia fixa patológica é a priorismose. Sim. Porque a própria Se pessoa ela não tem recicla. uma ideia boa, contínua, ali séria, Sim. isso já não é mais a priorismo negativo. Sim, sim, sim. Temporariamente aquilo está ajudando a ela, mas ela vai reformulando. Ela faz a reciclagem, tudo muda, é renovação. Tá certo? Mulheres muitas vezes reclamam das desvantagens do seu gênero. Não se vê os homens fazerem isso. Supõe que não pode ser injusta essa alternância de gêneros, que é coisa de vida mesmo, da vida mesmo. Pode esclarecer as vantagens e desvantagens de cada experiência, até do ponto de vista psicossomático, ao modo de um paralelismo? Sim. O problema todo é o seguinte: a gente tem que dominar o corpo de mulher e o corpo de homem, e saber como é que é isso, para a gente ficar livre deles. Porque o ideal é você ficar livre dos dois corpos, o ginossoma e o androssoma. Mas para isso, você tem que dominar. A evolução é o domínio de tudo que a gente recebe na evolução. Você dominou, aquilo não tem mais razão de ser. Você não vem aqui para estar repetindo aquilo. Então, por exemplo, você tem essa vida, que ainda tem coisa que você não sabe dominar. Domine isso que você deixa de vir aqui. Esse é o caminho da evolução. Percebi nesses dias que vocês abordaram o assunto do livro Cristo Espera por Ti, inclusive ressaltando a ligação de muitas pessoas da Conscienciologia. Sou ex-docente do IPC, pois recentemente me mudei para a França. Moro justamente na região do Languedoc. Opa! E tenho a hipótese de alguma relação com o Balzac. Olha, eu estou sentindo aqui uma energia, preciso de ver quem é. Preciso de ver quem é, ó. Tem coisa aqui do negócio. Gostaria de entender melhor a relação entre Balzac e os personagens do livro, para poder avaliar mais precisamente minha situação atual, caso exista alguma ligação. Eu penso que há. Seria bom ver na vida da família do Balzac. O que é que teve com a região aí, no Languedoc, e perto de Languedoc, Toulouse, essa coisa toda. Tem alguma listagem em relação com isso aí. Agora, o problema é que aí tinha muita gente. Se você mora, é preciso saber onde é que você mora. Você mora no Languedoc, aonde? Existe aí aqueles desfiladeiros. Eu não sei se você já leu o livro Cristo Espera por Ti, já leu? Olha bem o livro. O que é que está falando? A geopolítica do livro. Olha a geografia que o livro fala. Vê o que é que tem. Por exemplo, ainda ontem eu estava falando, né, que tem aqueles desfiladeiros lá de Villiers, aqueles troços todos que tem, entende? Que eu queria ter ido lá, mas eu não tive a oportunidade. Eu nunca fui. Que eu queria ver, que tinha uma relação com o processo do passado mais sério também aí. São os desfiladeiros que tem lá perto. É perto de Carcassonne. Eu não cheguei a ver. Agora, aqui eu preciso de saber. É uma moça que está aqui. A Malu precisava de ver essa pessoa. Quem é que vai encontrar com a Malu? Você? O senhor acabou de falar sobre o CVV e pretendo fazer parte do grupo de voluntários do centro. Estou iniciando meus estudos na Conscienciologia e pergunto se ser voluntária numa entidade onde tantas energias fortes circulam pode me comprometer por ainda não dominar a técnica de energia e proteção energética. Seria bom você fazer estado vibracional para entrar no CVV. O negócio é sério, senão o povo vai atrás de você. Porque a pessoa fica dando um conselho para o outro que está cheio de assediador. O assediador vem tirar desaforo com ela, sabe como é que é? Isso é perigoso, precisa a pessoa saber. Não pode ser qualquer um, não. Tem que ter infraestrutura, estofo, para suportar o processo. Não é fácil. Professor. Quer mexer com gente que está tudo na beira do precipício. Sim. Levando em consideração aqui o verbete, o paradoxo holossomático, a ideia principal aqui é a questão da motivação em cima dessa visão mais abrangente, dessa autopercepção. Eu não entendi como é que é. A ideia principal do verbete seria essa automotivação, como o senhor coloca na frase enfática? Não, a coisa mais séria mesmo é a pessoa entender o que é esse paradoxo. Ela vê que ter dois instrumentos de manifestação, dois veículos, é menor do que 4. Esse paradoxo é que a pessoa precisa entrar na cabeça para ela ver que o corpo humano
é uma beleza, mas não é tudo. Ele é bom. Ele é da periferia. Ele não é do centro. Talvez para evitar a supervalorização do corpo físico. Supervalorização do corpo, do sexo, das bobagens que tem, da gestação humana. Ó, corpo, sexo, gestação humana. Só aí tem 3 besteiras. Ó. Isso aqui, ó, é para esclarecer isso. Para invexologia, por exemplo. Agora, ó, a compreensão do paradoxo holossomático amplia a automotivação evolutiva da consciência pré-serenona vulgar, homem ou mulher, especialmente na área da paraperceptibilidade, quer dizer, auto-paraperceptibilidade. É uma verdade isso aí. É para ampliar a visão da pessoa sobre a realidade dela. Professor, mas o que é, Roberto? Como que você chamaria o paradoxo que também está vinculado com esse paradoxo holossomático? Porque apesar de o mental soma e o psicossoma serem mais evoluídos, é necessário os corpos menos evoluídos para evoluir. O senhor chama isso de paradoxo de alguma coisa? Não. Porque você precisa de uma coisa mais atrasada para... Não, mas não é esse que precisam, é a consciência. Sim, isso a consciência. Tem a ver com isso. Não. O processo é a consciência. O processo agora, evolutivo. Veja, a consciência, ela tem que usar essas coisas porque ela veio desse modo. Não. A pergunta é assim, o processo evolutivo precisa da ressoma do intrafísico de corpos mais atrasados. Mas o problema é esse. Pensa bem, uma bactéria. Como é que é o paracérebro da bactéria? Uhum. Aí é que é o X. Pensa pequeno antes, para depois você pensar o grande depois. Sim, mas a razão de ser desse paradoxo de você ressomar, porque você poderia fazer evolução sem... para burilar o que falta. Isso. Dá um jeito. A hipótese que a gente tem é que isso, o corpo restringe, coloca um foco em tudo que você pode fazer. Não, e outra coisa, faz aquilo um pouco assim, pontualizado de acordo com o mecanismo de causa e efeito, entende? O karma, o egokarma da pessoa, aquilo que ela precisa exatamente naquilo. Uhum. Então aí vem a genética, vem a mesologia, a criação que a pessoa tem, o processo cerebral maior ou não, as doenças do corpo, tudo é para dar chance para a pessoa ver e dominar isso tudo. O problema é dominar. O verdadeiro poder é o poder evolutivo de dominar você. Você quer ter um poder maior? Domine o lógico. Então o autodomínio é que manda, o resto tudo é conversa fiada. Isso é como a síntese, né? Ela precisa de nova análise para melhorar a ideia, evoluir a ideia, não é? Você tem a síntese, mas já vai precisar de uma nova análise para melhorar o trabalho. Hoje eu perguntei para o Loche o que ele achava para eu fazer um verbete, e a turma que estava lá no almoço também deu palpite. Eles acharam que é bom eu escrever o verbete. Você acha que seria bom eu falar com a turma aqui? O verbete é auto-para-análise. Eu nunca falei isso com você também, você não está sabendo dessa. Auto-para-análise. A especialidade tem 14 sílabas. É a segunda palavra com 14 sílabas que eu descobri na conscienciologia. Essa especialidade é a seguinte: alta para conscienciometrologia. Auto para conscienciometrologia. Então, o que é que vai ser isso? É mais ou menos isso aqui. Ó. Vou ler o que é que eu escrevi depois aqui. A auto-para-análise é abordagem especificamente a partir das reações mentais somáticas da consciência perante a vivência teática da holomaturidade da inteligência evolutiva, da paraperceptibilidade e da interassistencialidade cosmoética. Isso dá um conjunto da cosmovisão geral da situação. Agora, como sinônimo, auto para abordagem. Outro, auto para avaliação. Agora, o antônimo, hétero para análise. Outro, avaliação conscienciométrica simplesmente humana, quer dizer, humana, mais nada. Isso está dentro das percepções extrasensoriais, entende? De acordo com a holomaturidade multidimensional e multiexistencial da identidade extra. A identidade extra é que vai mostrar isso aqui. Então, agora, o meu problema é escrever sobre isso, que não é fácil, vai ver. Então, eu perguntei para ele, se eu vou escrever umas coisas dessas, se isso é muito cabotino.
E eles acharam que não, que é melhor a gente falar. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou falar sobre a abordagem da própria identidade extra, a possível previsão da especificação do saldo da ficha evolutiva pessoal, a FEP, a recuperação das lembranças ou retrocognições da intermissividade recente, permitindo recapturar os cons magnos pessoais, a autoparanálise, propriamente dita na parafatologia, a capacidade pessoal exegética da evolução consciencial. Agora, o antagonismo, raciocínio continuado, ideia fixa, que é o contrário do que perguntaram. A Fafá que estava aí, ela perguntou uma coisa, isso aqui é o contrário daquilo que eu estava falando. Vou repetir. O antagonismo, raciocínio continuado, ideia fixa. Agora, o crescendo, autopriorismose, recinologia, neoverponologia, megafocologia aberta. Entende? Agora, quais são as áreas que isso aqui entra? Autoparaconscienciometologia, mentalsomatologia, holomaturologia, teaticologia, evoluciologia, cosmovisiologia, autoseriexologia, autoparapercepciologia, cosmoeticologia, interassistenciologia e autorrecinologia. Frase enfática. Isso assim, eu coloquei só que isso eu fiz em 15 minutos aqui, só para a gente ver. A autoparanálise é a avaliação da cosmovisão pessoal sobre todas as mega conquistas da consciência. 2 pontos. Mini peça interassistencial, paraperceptibilidade, autodispersidade, índice proexológico pessoal. Esse eu ainda não falei, índice proexológico pessoal. Esse eu ainda não toquei no assunto. Agora aqui, seria uma pergunta assim. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre alguma avaliação pessoal de tal nível? Os resultados foram satisfatórios? Agora, outras coisas que eu posso explicar. As tendências pessoais interpretadas com o micrótomo da dissecção autocrítica máxima da autoimagem realista, nua e crua. O combate pessoal aos exageros, tanto para mais quanto para menos, em todos os sentidos. Isso é uma coisa séria. É o processo do equilíbrio, né? Sem isso, como é que fica? Agora, por exemplo, eu posso colocar uma coisa desse jeito assim, porque isso é a análise mental soma, né? Caracterologia. Sob a ótica da conscienciometologia, o percentual das próprias tendências expostas pela autoavaliação mental somática comunicativa quanto aos textos preferidos, a conformática, os estilos específicos, os pontuais, os pensamentos da pessoa. Evidencia, por exemplo, esses 6 dispostos na ordem alfabética. Aí eu vou pôr na ordem alfabética. Então seria antagonismos, as dicotomias, cosmopolitismos, a polimatia, helenismos, o processo do idioma grego, que é, aí no caso, poliglotismo, itálicos, os aspiamentos, os latinismos, o idioma latim, no caso, o processo de poliglotismo, e a politicologia, no caso, a sociologia. Então, isso aqui que eu escrevi até agora para examinar o processo. Você está entendendo mais ou menos aqui que é isso? Agora, o problema todo é esse. Eu posso aí colocar uma série de condições. Por exemplo, todos os macetes e processos que existem em relação ao parapsiquismo. Para microchip, as hipóteses de tentativa que tem, por exemplo, dragonas psíquicas, está entendendo? É o problema da mega euforização, o processo da ofiexologia, e por aí vai. O problema do acesso a centrais extrafísicas, tudo faz parte disso aí. O que você acha? Vale a pena escrever o negócio? Professor, não seria como isso aí? Isso é como um aprofundamento do conscienciograma, só que uma abordagem bem mais abrangente, vamos dizer assim, bem extrafísica. Tudo né? É de propósito, é o paraconscienciograma, nós estamos falando de propósito. Agora, eu preciso começar a falar isso para amanhã, quando chegar aqui os evoluciólogos, a gente pelo menos mostrou algum serviço. Não, a gente tentou mostrar como é que vocês são, alguma coisa, né?
Para não ficar muito feio para nós, né? Para eles dar um certo valor aqui para a estudantada, não é isso? Ultimamente estou com dificuldade de priorizar minhas questões evolutivas. Sinto que já era para eu estar fazendo muito mais coisas do que faço hoje. Acho que estou atrasado evolutivamente. Faço trabalhos assistenciais que adoro, porém ainda não cheguei naquilo que realmente me dá gosto, como trabalhar em curso de campo, fazer TENEP, escrever mais e morar sozinha. Sinto muita pressão extrafísica e isso me causa desânimo. Estou no momento decisivo da minha ProEx, mas sem foco necessário. Como posso, a partir de agora, priorizar o que realmente presta, ser uma mulher de ação? Olha, a primeira coisa é ver o que você tem de bom e valoriza isso. Escreve no papel e põe no bolso. Anda com o processo para te dar força. E aí amanhã você vai arranjar um outro. Você coloca lá. Daqui a pouco você tem uma lista enorme de coisas que você realizou. Isso vai dar força, né? Você quer dar algum palpite para ela aí, uma recomendação? Seria bom que isso aí é da sua área. Vamos ajudar. Essa aí é minha amiga. Alto nível. Além da questão do que ela é boa, né, no que ela é boa, os trafores dela, os talentos, habilidades, ela vê também aquilo que motiva, e do ponto de vista da conscienciologia hoje, que é bastante ampla, ver qual área que mais interessa, que ela possa produzir mais, que ela tenha motivação, que tenha gasolina azul. Isso aí é muito importante também. E aí ela começar a definir uma identidade, já que você falou em identidade, né, mas identidade interassistencial. Então, tem aquela pessoa que é consciencioterapeuta, o outro é parapedagogo, o outro é projeciólogo, ela começar a pensar nisso, que aí tudo vai convergir para ela ter um nível de produtividade maior. Muito bom. Teria como o senhor compilar o conteúdo dos cursos para homens e mulheres referente ao assunto sexo e preparar o livro ou dois para esclarecer todo? Não, eu não vou escrever sobre isso. Eu, na ocasião, eu fiz um livrão sobre o processo sexomático. Mas aí os amparadores mesmo falaram, não entra nessa, porque senão isso aí vai te perturbar. Todo mundo vai querer mexer, vão te procurar só por causa da sexomática e não sobre a conscienciologia. Todo o seu trabalho vai para o buraco. Dá uma da Marta Suplicy. Não é, esse não é minha praia. Por isso eu não fiz livro, não publiquei o livro nem nada. Eu quero dizer até para vocês que eu desfiz todo o meu material, muita coisa até queimei, para acabar com tudo, tal. Inclusive, muita coisa do Museu de Horrores eu acabei. Entende? Queimamos tudo para liquidar com o assunto. Agora, certas coisas básicas, sérias, sobre sexologia, eu coloquei na holoteca. Tem muita coisa na holoteca aí guardada sobre isso. Inclusive, nós temos uma biblioteca enorme sobre sexologia. Agora, eu tinha muito material nisso, mas muita coisa eu descartei. Chegou, acabou, não tem mais razão de ser daquilo, a gente tem que acabar. Outra coisa, tem muita coisa de sexo que acaba, muita coisa que eu falei já está superado também. Hoje já tem esses contraceptivos, por exemplo, que já ampliaram, tem Viagra. Quando eu falei não tinha Viagra, presta atenção. Viagra apareceu depois. Tem isso tudo aí, a coisa muda. Sexo é um negócio que tem andamento, igual o corpo. Os corpos agora já estão vivendo até 120 anos, e o caminho é para viver até 150, quer dizer, está mudando tudo. Nós já estamos caminhando para fazer o clube do centenário. Esse é o caminho, é o jeito. Já tem a longevidade, que é um negócio muito sério. Hein? Pois é, não, já tem o clube dos 500, agora eu já estou fazendo por baixo, o clube dos 100. Entendeu? Daqui a pouco nós vamos fazer o clube dos 50, e por aí vai. Daqui a pouco vai ter o clube dos 2, que é o casal que foi eleito a maior dupla evolutiva que existe por aí. É a dupla do ano. Então aí já é clube dos 2, da dupla. Isso é coisa séria. Professor. Agora eu estou vendo que até o César apareceu depois da eleição, ele apareceu. Você estava viajando, né? Foi tudo certo com você, a sua eleição, todo mundo foi eleito, aquilo que você julgou lá dentro e tal. Viva Santa Catarina, é isso? Então tá bom. Ótimo. Se prepara porque vai ter ainda segundo turno. Hein? Pois é, e ele já está tentando ver se muda os horários, para a gente ter que mudar na hora. Para todo mundo votar, não pode ficar sem votar.
Afinal de contas, vocês são guerrilheiros? Professor, eu não falo nada e estou falando a opção de coisa aqui, não estou? Sem falar nada. Isso é que é linhas travessas, que chama. Lá em Minas, na época da eleição, não, fale por linhas travessas. É isso. O real entendimento do paradoxo holossomático, ele iria acontecer mais fortemente lá na semiconsex, ou nós já temos alguns vislumbres disto antes? A gente só vai ver exatamente... Não, eu penso que isso aí começa quando a pessoa, em qualquer situação que ela esteja aqui, ela já tem ideia da sua identidade extra. A identidade extra, a pessoa já tem retrocognição, que ela sabe o que é que se passa. Então, por exemplo, ela pode ser até uma pessoa que ainda nem começou a fazer TENEPS, ela já tem isso. Você entendeu? Vê se tem lógica. Coloque-se as coisas no lugar para você ter uma visão de conjunto. Caso ela já tenha alguma quantidade de experiência projetiva também lúcida, né? Isso aí é secundário. O processo é ela ter a noção. É o problema do princípio da descrença. Ela admite o que ela é e a situação que ela é, sem precisar de perguntar para ninguém. Não interessa a ela o que os outros pensam. Interessa o que ela sente dela e a tranquilidade que ela tem com isso. A primeira coisa que uma pessoa dessa tem que fazer é uma mega euforização. Né? Se ela consegue isso, já mostra que ela tem algum equilíbrio. Nem que seja desse tamanhozinho, mas já tem. Para ter essa noção. Por que isso, Adélio? Por quê? Porque, para nós fazer uma avaliação do conscienciograma, já é uma África. Não é isso? Agora, você fazer uma mega avaliação do seu conscienciograma, já não é mais só o continente africano, já é todo o espaço sideral. O negócio é enorme. Pega você em tudo. É uma galáxia. Você está entendendo a diferença? Então, como é que fica? Então, o problema todo é esse, eu acho. A mega euforização, a interassistencialidade, a noção que a pessoa tem, se ela tem uma identidade extra, isso tudo já abre o caminho para ela ter uma noção disso. Quando eu fui fazer o conscienciograma, os amparadores falaram para mim assim: primeiro examine você. Agora examine você, e eles falaram, daqui para aí. Eu lembro como se fosse hoje o negócio. Daqui para aí, foi a expressão que eles usaram. Olha o daqui para aí. Uma consciência falando daqui para aí. Então eu comecei a estudar o processo da paraprocedência minha, comecei a ver o problema, aí eu quis voltar de tudo quanto era jeito, lá, das coisas que eu lembrava do Pombal. E os anos se passaram, eu não conseguia. Até que um dia eu falei, não, hoje você vai. Vamos lá. Porque na hora que chegou, que era bom eu saber das coisas para poder escrever, eles me levaram. Então, mal veio, eu fui, melhorou e eu fui. Eu fui sozinho. Primeira vez que eu fui lá, de volta, fui sozinho, total, com inteira liberdade, totalmente lúcido, sem problema. Sobre essa identidade extra, na hora que você descobriu, foi começando a ter as informações, você ainda... O Valdo era um, o Zéfiro era outro, e tinha um gap entre o que era o Valdo naquele momento e o que foi o Zéfiro. Mas aí você começa a compreender tudo. Não, eu estou pequenininho, mas eu chego lá. Isso. Eu sou maior do que isso. Isso. Agora, a coisa mais séria foi naquele processo lá na minha adolescência, que ele falou, isso não é para você. Aquilo foi o meu divisor de águas para entender esse processo de lucidez. Aí eu comecei a pensar, por que não é para mim? De cara assim, eu não tive ideia do assunto, o negócio, o alcance, não. Comecei a refletir, parei para pensar, com calma, fui fazer minha reflexão, anotei uma opção de coisa, tudo que me veio à cabeça, até aquilo definir. Entende? Agora, isso foi mais ou menos apenas 14 anos. E quanto tempo você levou para juntar ali com o Zéfiro? Entendeu? Não, o Zéfiro eu já tinha noção da história. Entende? Agora, depois as próprias consciências vieram conversar com o Zéfiro, não foi com o Valdo. Isso, mas quanto isso tempo... me ajudou.
Então eles mesmos me identificaram, você está entendendo como é que é? Tá? Mas para quanto tempo para você atingir aquela maturidade, chegar ali? Não, eu já estava... Isso foi depois dos 14 anos. E outra coisa, não foi lá em Monte Carmelo, não. Foi quando eu saí, que eu estava em Uberaba, trabalhando com as coisas todas. Foi quando eu comecei a fazer mais reflexão sobre a minha vida. Porque quando a vida sentou, sabe como é que é? Mas isso não é de imediato. Agora, depois disso, eu passei lá, morando lá no lugar, 14 anos. Como é que é? Mas isso não é de uma hora para outra. Então foram mais 14 anos para foi assentar? acumulando os fatores, mas eu já tinha certeza do assunto. Entendeu? Agora, aí eu comecei a acumular os registros daquilo que eu lembrava, daquilo que acontecia extrafisicamente, através do movimento espírita, as coisas que tinham, e daquilo que o povo vinha falar a meu respeito, e daquilo que a turma já tinha falado a meu respeito desde que eu nasci. Então eu comecei a anotar isso tudo. Eu não dava valor para isso. A partir dali, eu comecei a anotar tudo. Aí começou a ficar mais claro. O puzzle, daí a pouco eu compus o puzzle todo, a situação toda. Aí eu falei assim, não, então eu já sei agora o que eu vim fazer nessa vida. O caso é esse. Por isso que aos 14 anos eu já sabia. Não, o problema é esse, está tudo certo. E a ideia era essa. É o que eu faço hoje, que é a Conscienciologia. Agora, para isso, tinha os patamares, os estágios que eu tinha que avançar. Devido ao povo, senão não adiantava nada. Agora, nesse período, eu tive muita ajuda sem querer, quer dizer, espontaneamente, de psicografia. Uma das coisas, por exemplo, o dia que houve aquele negócio, que eu estava lá escrevendo no escuro e os lápis começaram a dançar na minha frente, eu não entendi aquilo. Falei assim, gente, mas eu estou com boa assistência, como é que eles deixaram uma coisa dessa? Aí na mesma hora vinha, olha o conteúdo do fenômeno, olha o conteúdo do fenômeno, olha o conteúdo do fenômeno. Assim, sei. Eles estão mostrando o meu processo de energia com o problema da coisa. Eles fizeram aquilo, porque, escuta, aquilo aconteceu, eu não estava sentindo assédio de nada. Então foi preciso de entender isso tudo, você está entendendo como é que é? Agora, tudo eram lições silenciosas dos amparadores para mim. Mostrar a minha capacidade de energia, que eu não podia desprezar no assunto, em tudo que eu estava fazendo. E outra coisa, naquela ocasião, eu estava no meio das escolas, um monte de estudante, a gente tudo moço, não era fácil. Aí eu comecei a ver, então é por isso que eu vejo o assediador do fulano quando aparece na aula, que eu vejo a dona que aparece. Aí eu comecei a fazer a conotação de tudo. Entendeu? Tudo que é que houve, como é que era. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 43 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 21 votos presenciais e 13 votos online. Os recados de hoje: a Marta sobre cursos da Apex em São Paulo, e o João Paulo sobre fundamentos da conscienciometria. Boa tarde a todos. Em nome da Apex, nós queremos convidá-los para o curso Identificação das Diretrizes da PROEX. Esse curso será ministrado nos dias 16 e 17 de outubro em São Paulo. Os contatos podem ser feitos pelo telefone 011 2677 0399, repetindo, 011 2677 0399. E a importância desse curso é que vai ser usada uma metodologia para favorecer a identificação da linha da PROEX pessoal. Então, dentre os objetivos do curso, nós temos ampliar o rapport ou sintonia com os evoluciólogos, descobrir o papel individual na Maxi PROEX, definir o público-alvo da PROEX pessoal e facilitar o acesso dos alunos aos conteúdos do curso intermissivo. Então, realmente, é um curso imperdível para quem quer levar mais a sério a realização da PROEX. E repetimos, então, que será nos dias 16 e 17 de São Paulo, na rua Teixeira da Silva, número 675. Muito obrigada e até logo.
Boa tarde, vim falar em nome da Conscius sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria, que é um curso com 25 aulas, uma aula por semana, com 2h30 de duração, e que vai ter uma próxima turma a partir do dia 17 de outubro, aos domingos, a partir das 3 horas, de 3 às 5h30 da tarde, logo depois da tertúlia. Esse curso está muito completo, a gente estuda várias coisas a respeito de pensenologia, a gente estuda sobre mecanismos de defesa do ego e vários pontos relevantes para a nossa autoconscienciometria. Os docentes são os docentes conscienciômetras da Conscius, então há uma equipe fixa e docentes que vão dando aula nas suas especialidades. Esse curso tem o mesmo preço de uma dinâmica parapsíquica do CAEC, com a mesma política de descontos. E para quem já fez o fundamento da conscienciometria e quer dar continuidade ao programa autoconscienciométrico, vamos começar a partir de amanhã, terça-feira, a turma do Recim 1, que é de análises rápidas da consciência no conscienciograma. Se você fez o fundamentos e parou, não deu continuidade, pode começar a partir de amanhã com o Recim 1, que é o pré-requisito, é o fundamento da conscienciometria. As inscrições são aqui no CAEC, mais informações ligando aqui diretamente para o CAEC. Muito obrigado. Força presencial é o verbete eleito com 11 votos. A especialidade autopriorologia. Obrigado a todos, uma boa tarde. Força